E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos aqui para a nossa quarta aula da Maratona ISS. O que é a Maratona ISS? É assim, eu entro num sistema de questões, coloco lá questões de matemática, questões de ISS, dou um OK e vou aqui resolvendo na ordem que aparece com vocês. E então a gente acaba sempre tendo uma variedade de uma, duas cidades e bancas diferentes que nem sempre são tão atendidas assim por professores e cursinhos. E a gente vai resolvendo questões de matemáticas aí de provas de ISS conforme vão aparecendo. ISS que tendem a ter mais ou menos aí um mesmo nível. Claro que cada banca, cada região vai ter uma forma diferente de cobrança, mas o nível é o mesmo e sempre é importante para a gente saber. Vamos lá. Questão da banca Setap para a cidade de Tailândia, no Pará. Por quanto devo vender um sítio que comprei por 42 mil se desejo lucrar 15% sobre a compra? Pergunta de porcentagem, a gente já tem uma aula, a última aula que você vai precisar assistir sobre porcentagem aqui no canal. E é com base nesse método de resolução que a gente vai resolver essa questão agora. Como funciona esse método? Funciona assim, ó. Eu sei que 42 mil é 100%. Quanto que é 10%? 10% é só comer um zero, né? Eu tiro esse zero aqui. Então, em vez de ser 42 mil, é 4.200. Muito bem. Quanto que é 5%? Bom, 5%, 5 é metade de 10, né? Então 5% é metade de 10%. Metade de 4.200 é 2.100. Muito bem, mas por que eu estou falando isso? Bom, porque se a gente pensar com o dinheiro, o que acontece? Se eu preciso pagar 15 reais, eu não posso pagar com uma nota de 10 mais uma nota de 5. Eu posso pagar com 15 moedas de R$ 1 e assim sucessivamente. O que acontece? Eu posso então montar 15% como sendo 10% mais 5%, né? Isso. Quer dizer que 15% é igual a 4.200 mais 2.100. Isso aqui tudo é 6.300. Então eu achei quanto que vale 15% sem precisar fazer um monte de multiplicação e divisão mirabolante. Pronto. 6.300 é 15%. Ah, não tem 6.300 aqui. Não tem porque eu quero 15% a mais. Eu quero lucrar 15% sobre a compra. Então, para resolver isso, eu pego 42 mil e somo com os meus 15%. 6.300. Vou fazer essa soma. 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 3, 3. 2 mais 6, 8. 4 mais nada, 4. 48.300 é o valor que eu devo vender para lucrar 15% sobre a compra, sobre a minha compra. Vamos lá. Outra pergunta aí do setup. 24 operários trabalhando durante 18 dias construíram 30 metros de uma ponte. Quantos operários com a mesma capacidade de trabalho podem construir durante 24 dias 50 metros da mesma ponte? Não cortou aqui, mas é assim. 50 metros do mesmo tipo de ponte. Essa questão aí sempre tem, construir um muro, fazer bolo, fabricar máquina, a máquina tecer um pano, comprimento. Perguntas desse tipo. Para resolver perguntas desse tipo, esse tipo de regra de 3, a gente precisa observar uma coisa. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui, ó, operários. Então, operários vai ser o nosso X, vamos falar assim. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, operários. Fora operários, a gente tem o número de dias. A gente tem os metros de ponte, ou seja, o P. Então a gente pensa assim. Eu tenho aqui os operários. Tenho X. Tenho X operários aqui, que é o que eu quero. E eu tenho 24 no primeiro exemplo que ele deu. Vamos ver uma coisa aqui então, ó. Com relação a operários, dias e ponte. Vamos comparar primeiro os dias com os operários. A gente esquece ponte por enquanto. Pensa comigo.
Se eu aumentar o número de operários para construir a mesma ponte, eu vou demorar mais dias ou menos dias para construir? Demorar menos dias, né? Pensa assim, se eu tiver 100 operários fazendo uma ponte, fazendo a mesma ponte, é mais rápido de eu fazer do que se tiver um operário só. Então quer dizer que quanto maior o número de operários, menor o número de dias. Ou seja, isso aqui é inversamente proporcional. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, agora vamos aqui para o método de ponte. Vamos lá. Mantenha os dias fixos, sem mudar os dias. A gente esquece os dias agora. Vamos para o tanto de ponte. Se eu aumento o número de operários no mesmo número de dias, eu consigo construir uma ponte maior? Consegue, né? Ou eu consigo construir um maior número de pontes, se fosse esse exemplo? Consegue. Se eu aumento o número de operários, o número de metros que eu consigo construir aumenta também. Isso, por exemplo, com 100 operários eu consigo construir mais metros de ponte do que com um operário. Sim, então o metros de ponte ele é diretamente proporcional, ou seja, quando o número de operários sobe, ele sobe também. Muito bem. E por que a gente fez isso aqui? Pelo seguinte, ó. Percebe que 24 operários está ligado com 18 dias, que está ligado com 30 metros. E assim como a gente tem o X operários, 24 dias, 50 metros. O que acontece? O que for diretamente proporcional aos operários, a gente deixa na mesma linha. O que for inversamente proporcional, a gente muda de linha. Ficou meio confuso? Vamos pensar isso aqui, ó. Vamos lá, o número de dias. Lembra ó, que o 18 dias está junto com o 24 operários. E o 24 dias está junto com os X operários aqui. Mas vamos lá. O número de dias, ele é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Ah, não sei. Pense, lembra. Quando mais operários eu preciso, menos dias. Opa, se eu preciso de mais operário e menos dias, quer dizer que é um inverso. Porque quando eu aumento um, o outro diminui. Sim, se eles são o inverso, quer dizer que eu vou inverter a ordem. Ou seja, o 24, o 18 dias está junto com 24 operários. Então, se ele estaria aqui, ele não vai estar mais. Ele vai estar separado agora. Ele vai estar aqui em cima. Porque ele é o inverso. Então, você vai ficar embaixo aqui em cima. Mesma coisa que os 24 dias não vai mais ficar junto do X. Ele vai ficar junto do 24. Aqui embaixo. Muito bem. Agora a gente tem o número de o tanto de ponte que vai construir. Lembrando, quanto mais operário, mais ponte eu construo. Então eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta também. Se eles são diretamente proporcionais, o que é do X fica perto do X, o que é do 24 operários fica perto do 24 operários. Como assim, ó? 30 metros de ponte são para 24 operários. E é diretamente proporcional? Então, sim. Então ele vai ficar na mesma linha do 24 operários. 50 metros de ponte pertence ao X, ele vai ficar aqui na mesma linha do X, pois são diretamente proporcionais. Pronto, agora a gente já tem as nossas frações aqui. Então a gente tem que X dividido por 24 é igual a 18 vezes 50 dividido por 24 vezes 30. Agora a gente vai resolver aí essa conta. Eu tenho um 24 dividindo x, eu pego esse 24 que está dividindo, eu passo multiplicando para o outro lado. Ficando assim, x igual a 18 vezes 50 vezes 24 dividido por 24 vezes 30. Opa, legal. Eu tenho um número que está multiplicando e dividindo. Eu posso cortar. Então tenho 18 vezes 50 dividido por 30. Eu posso, 50 dividido por 30, eu corto o zero aqui. Então é 18 vezes 5 dividido por 3. 18 é divisível por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Isso aqui é igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Alternativa A. 30 operários constroem 50 metros de ponte em 24 dias. Muito bem, essa aqui foi nossa segunda questão. Essa aqui é muito bacana, essa questão. Vamos lá. Um agricultor deseja plantar mudas de açaí no seu terreno conforme o desenho seguinte.
Então tem o terreno, essa aqui não é uma seta para cima, como eu pensei a primeira vez que eu vi, isso aqui é uma casa. Isso tá querendo dizer que é uma casa. Pronto, fiz uma porta na janela. Ó, interpole 6 meios aritméticos entre 11 e 32 metros e calcule a distância padrão que as 8 mudas de açaí devem ser plantadas. A primeira 11 metros da casa, a última 32 metros. Nossa, aí a pessoa já faleceu, né? Ele leu o seguinte: interpole 6 meios aritméticos entre 11 e 32 e calcule a distância padrão. A pessoa não sabe nem se está escrito em português, em grego, em latim, etc, né? Bom, a gente não precisa saber o que é interpolar, o que é meio aritmético, etc, etc. Vamos concentrar aqui, vamos fingir que a gente não sabe o que é, porque se a gente não sabe, na prova a gente não vai descobrir. Mas vamos pensar o que a gente tem que pensar na prova para conseguir resolver. Vamos lá. Ó, ele quer fazer, ele quer 8 mudas de açaí plantadas e a primeira 11 metros da casa, ou seja, a primeira aqui e a última aqui, a 32 metros. Pensa comigo. Se ele quer plantar 8 mudas e já está dizendo onde está a primeira e onde está a última, faltam quantas? Faltam 6. Isso, ó, que coincidência, né? É os 6 que estão aqui. 6 meios aritméticos. Ó, galera. Ele está falando que a distância padrão que as mudas devem ser plantadas. Isso pra gente dá a entender que o quê? Quer dizer que é uma mesma distância que você vai plantar as outras 6 mudas. Isso que a gente vai interpolar 6 meios aritméticos, etc. Significa o quê? Qual a distância que tem que estar uma muda da outra? Ó, a distância não está igual aqui, mas é só para representar, né? Aqui, essa distância vai ser a mesma, apesar do desenho estar diferente, essa distância é a mesma dessa, que é a mesma dessa, é a mesma de todas. Tudo vai estar a mesma distância um do outro. Beleza. Então a gente tem que saber qual a distância padrão que uma vai ter da outra. Isso aqui é muito simples, porque a gente pensa, ó, 11 para 32, a gente tem que considerar isso aqui como se fosse o zero. Só que se isso aqui for zero, quanto que vale 32? Vai ser 32 menos 11. Isso aqui é igual a 21. Muito bem. Agora a gente tem que dividir 21, não é? Isso. A gente divide 21 por quanto aqui? Bom, vem comigo. São 8 mudas. A primeira eu não vou contar, porque a primeira já está aqui no zero, ou seja, não entra nessa conta. Mas essa última eu vou contar, porque essa última é como se estivesse no 21. Então quer dizer que é 21 dividido por 7, porque ó, são 7 mudas, são 8 menos uma, 7. Então 21 dividido por 7 é igual a 3. Então vamos ter 3 metros entre cada muda. Aí você pode fazer um tira-teima aqui, não é? Vamos lá. Eu achei 3 metros aqui. Vamos ver se dá certo. O desenho de novo não vai ficar igual, mas é pra gente ter ideia. Aqui a muda 0. Beleza, 0. 0 é 11. Daí 14, 17, 20, aqui 23, 26, 29, 32. Quantos que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 3 está certo. Conferimos e acertamos a questão. Viram que a divisão em si não era tão complicada. Complicado é entender o que a questão queria dizer. Mas se a gente não tiver preguiça nem medo, a gente consegue sim descobrir o que a questão quer dizer. Vamos lá, a gente tem mais 2 questões aí. Qual a média aritmética? Opa, uma questão de média. Como é que a gente calcula a média? É a soma de todos os termos dividido pela soma dos termos, né? Então tem que ser, é o x aqui dividido pela soma de todo o número de termos. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quantos termos eu tenho? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Então vai ser tudo isso dividido por 6. Agora a gente vai colocando o valor de cada termo. Vamos na ordem que aparece aqui. No A vale 6. Então é 6 mais B vale 7.
o C vale 8, o D vale 9, o E vale 6 e o F vale 5. Vamos fazer essa soma aqui, ó. 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 6 mais 5. Vamos lá. Eu recomendo fazer isso aqui por partes, ó. 6 mais 7 dá 13. E por enquanto beleza, daí fica 13 mais 8 mais 9 mais 6 mais 5. Aí eu somo outro, ó. 13 mais 8, 21. 21 mais 9 mais 6 mais 5. 9 mais 6 é 15, né? Então tem aqui 15. 15 mais 21, 36. 36 com mais 5, 41. Muito bem. E aí temos que, se quiser, refaz a conta. 6 mais 7, 13, com mais 8, 21, com mais 9, 30, com mais 6, 36, com mais 5, 41. Isso, tiramos a prova aqui. Então, o resultado aqui da minha conta, deixa eu apagar para a gente ter espaço. O resultado da minha soma aqui é 41. Ou seja, minha média vai ser 41 dividido por 6. Vamos resolver essa conta. 41 dividido 6. 6 não cabe dentro do 4, mas cabe dentro do 41. 6 vezes 6 igual a 36. Sobra 5. Coloco uma vírgula aqui, um zero aqui. 6 cabe dentro do 50. 6 vezes 8 é igual a 48. Sobra 2. A gente já chegou aqui no 683. A gente chegou no 68, quer dizer, só tem uma resposta que acompanha esse 68, que é o 683. Sabendo disso, a gente está correto. Alternativa D, 6,83. Vamos lá para a próxima. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Vai ficar 6,8, 3, 3, 3, 3, etc. Última questão de hoje, também Tailândia, Pará. Uma indústria promove um processo de seleção para candidatos a vagas de técnico de informática. A seleção será feita em 4 etapas, A, B, C e D. Quantas sequências podem ser delineadas se a etapa A deve ser a primeira? Então ele está falando o seguinte, ó. A etapa A é a primeira. Aí eu posso fazer o seguinte, aquele mesmo esqueminha. Posso fazer o A sabendo que é a primeira, pode ser BCD, pode ser BDC, pode ser CBD, CDB, aí pode ser aqui DBC e DCB. O total de 6 opções diferentes, alternativa A. A gente tem que ver que como o A é obrigatório e o outro são muito poucas opções, compensa mais muitas vezes a gente fazer na mão isso do que tentar ficar usando fórmula. É mais rápido e eu pelo menos tenho menos chance de errar sim. Talvez você tenha mais chance de errar sim. Aí recomendo então fazer na fórmula. Ou se você fica muito tenso, aproveita que são rapidinhos e faz uns dois para um resultado confirmar o outro resultado. Mas a gente tem que ver aí qual que é a nossa facilidade maior. No meu caso, eu tenho mais facilidade de fazer isso. Consigo fazer mais rápido e dar o mesmo resultado. Muito bem, vemos aí questões bem diferentes. Essa banca setup tem um modelo de questão mais variado do que a banca que a gente viu aí nas últimas aulas. Se você não assistiu, recomendo que assista aí as nossas aulas anteriores da nossa maratona dos ISS, que vai ficando por aqui. Essa aula de hoje te aguarda na nossa próxima aula aqui dessa sequência da nossa maratona dos ISS. É isso e obrigado.